Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos para o quarto episódio da nossa série Hermenêutica na Prática e vamos falar de algo que talvez você esteja fazendo sem nem perceber. Você sabia que muitos cristãos, com a melhor das intenções, acabam aplicando a Bíblia de forma completamente errada? Pequenos, mas graves erros de interpretação podem gerar uma enorme confusão espiritual e, pior ainda, distorcer a mensagem que Deus quer nos entregar. Já imaginou construir sua fé sobre um alicerce torto? É exatamente isso que acontece quando interpretamos a Bíblia de maneira equivocada. Mas fique tranquilo. Hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns na interpretação bíblica e, o mais importante, como você pode evitá-los para ter um entendimento claro e profundo da palavra de Deus. Se você quer ter certeza de que está manejando bem a palavra da verdade, como nos instrui 2 Timóteo 2,15, fica comigo até o final deste vídeo. Vamos começar. O primeiro erro, e talvez o mais popular de todos, é ler versículos isolados. Quem nunca recebeu um versículo solto no WhatsApp, ouviu uma frase bíblica linda numa camiseta e pensou: "Uau, que mensagem poderosa!" O problema é que tirar um versículo do seu contexto é como pegar uma peça de um quebra-cabeça e tentar adivinhar a imagem inteira. O significado pode mudar completamente, ou pior, ser totalmente distorcido. Vamos pegar um exemplo clássico. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam esse versículo para declarar que podem comprar um carro novo, passar num concurso ou vencer um campeonato. E claro, Deus pode abençoar em todas essas áreas, mas será que era isso que Paulo estava dizendo? Se lermos o contexto, os versículos anteriores, vemos que Paulo está falando sobre contentamento. Ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja na fartura ou na fome, na abundância ou na necessidade. Então, quando ele diz "tudo posso", ele está se referindo à sua capacidade, através da força de Cristo, de enfrentar qualquer circunstância, boa ou ruim, com alegria e contentamento. Ele não está falando de uma fórmula mágica para conquistar bens materiais. Percebe a diferença? O contexto é o rei da interpretação. Nunca, jamais, tire um versículo do seu habitat natural, que é o capítulo e o livro onde ele está inserido. A dica prática é: sempre que ler um versículo que te chama a atenção, leia pelo menos os 5 versículos antes e os 5 depois. Idealmente, leia o capítulo inteiro. Isso vai te dar uma visão muito mais precisa do que o autor realmente queria dizer. O segundo erro, que está diretamente ligado ao primeiro, é ignorar o contexto histórico e cultural. A Bíblia não foi escrita ontem, em português, para nós, brasileiros do século XXI. Ela foi escrita há milhares de anos, em hebraico, aramaico e grego, em culturas do Oriente Médio completamente diferentes da nossa. Ignorar isso é um convite ao desastre interpretativo. Pense em palavras, expressões e costumes. Por exemplo, quando Jesus fala sobre colocar vinho novo em odres velhos, o que isso significa? Para nós, a imagem pode não fazer muito sentido, mas para um ouvinte do primeiro século que usava odres, bolsas de couro de animal para armazenar líquidos, a mensagem era cristalina. Eles sabiam que um odre velho já estava esticado e ressecado. Colocar vinho novo ali, que ainda fermentaria e se expandiria, faria o odre arrebentar. A mensagem de Jesus sobre a incompatibilidade da nova aliança com as velhas estruturas do legalismo farisaico era perfeitamente clara para eles. Para entender a Bíblia corretamente, precisamos nos esforçar para fazer uma viagem no tempo. Precisamos perguntar: o que isso significava para os destinatários originais? Como eles viviam? Quais eram seus costumes, suas leis, suas preocupações?
Ferramentas como dicionários bíblicos, enciclopédias e comentários podem nos ajudar imensamente a entender esse pano de fundo. Ignorar o contexto histórico e cultural é como tentar entender uma piada interna de uma família que você não conhece. Você até ouve as palavras, mas perde totalmente a graça e o significado. Vamos para o terceiro erro, um erro sutil, mas muito perigoso. Aplicar o texto antes de interpretar. Muitas vezes nós vamos para a Bíblia com uma pergunta na cabeça. O que Deus quer falar para mim hoje? Essa intenção é boa, mas o método pode ser falho. A gente abre as Escrituras, lê um trecho e imediatamente tenta encaixá-lo na nossa situação, nos nossos problemas, nos nossos desejos. O risco aqui é forçar a palavra a dizer o que nós queremos ouvir, e não o que ela realmente diz. O processo correto tem duas etapas claras. Primeiro, a interpretação. Depois, a aplicação. A primeira pergunta não deve ser: o que isso significa para mim? Mas sim, o que isso significava. Qual era a intenção original do autor? Qual era a mensagem para o público original? Somente depois de respondermos a essa pergunta com a maior honestidade e precisão possível, usando o contexto que já falamos, é que podemos passar para a segunda etapa, a aplicação. Aí sim nós perguntamos: ok, com base nesse princípio eterno que acabei de entender, como isso se aplica à minha vida hoje, no meu contexto? Fazer isso nos protege de usar a Bíblia como um espelho para refletir nossos próprios desejos. A Bíblia não é um espelho, é uma janela para a mente e o coração de Deus. Primeiro, olhamos através da janela para entender o que Deus revelou. Depois, trazemos essa verdade para transformar a nossa própria realidade. Lembre-se, primeiro exegese, tirar o significado do texto, depois aplicação, nunca o contrário. O quarto erro é interpretar literalmente tudo. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus e é verdadeira, mas isso não significa que tudo nela deva ser lido como um manual de instruções literal. A Bíblia é uma biblioteca de livros, e nela encontramos diversos gêneros literários: história, lei, poesia, profecia, cartas, parábolas, linguagem apocalíptica. Cada gênero tem suas próprias regras de interpretação. Quando o salmista diz: "O Senhor é o meu pastor", ele não está dizendo que Deus é literalmente um homem que cuida de ovelhas. Isso é uma metáfora poderosa para falar do cuidado, da provisão e da guia de Deus. Quando Jesus diz: "Eu sou a porta", ele não está se transformando num objeto de madeira. Ele está usando uma figura de linguagem para dizer que ele é o único acesso a Deus. Interpretar uma parábola como se fosse um relato histórico literal, ou um poema como se fosse um texto de lei, gera confusão e conclusões absurdas. Você precisa aprender a identificar o gênero literário do texto que está lendo. Isso é uma poesia do livro de Salmos? É uma narrativa histórica de reis? É uma parábola contada por Jesus nos evangelhos? É uma visão simbólica do Apocalipse? Reconhecer o estilo do texto é o primeiro passo para interpretá-lo da maneira correta. A Bíblia usa a linguagem humana com toda a sua riqueza e beleza para comunicar verdades divinas. Ignorar essa riqueza é empobrecer a nossa leitura. Finalmente, o quinto e mais crucial erro de todos: ignorar o Espírito Santo e a oração. O estudo bíblico não é um mero exercício acadêmico ou intelectual, é um encontro espiritual. Nós podemos ter as melhores ferramentas, os melhores livros, conhecer o grego e o hebraico, mas se não dependermos do autor da Bíblia para iluminar nosso entendimento, todo nosso esforço será em vão. A mesma Bíblia que nos manda manejar bem a palavra da verdade, também nos diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, como lemos em 1 Coríntios 2,14. O Espírito Santo foi quem inspirou os autores bíblicos a escreverem,
e é Ele quem abre nossas mentes e corações para compreender a verdade que Ele mesmo revelou. Por isso, cada momento de estudo bíblico deve começar e terminar com oração. Antes de abrir a palavra, peça: Espírito Santo, me guia, me ensina, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Enquanto estuda, mantenha um diálogo com Deus. E ao final, ore para que aquela verdade não seja apenas informação na sua mente, mas transformação no seu coração e prática na sua vida. O estudo bíblico sem oração é arrogância. A oração sem estudo pode levar ao engano. A combinação dos dois é o caminho para um entendimento profundo e uma vida transformada. E aí está. Os 5 erros mais comuns que podem estar destruindo a sua interpretação da Bíblia: ler versículos isolados, ignorar o contexto histórico e cultural, aplicar antes de interpretar, interpretar tudo literalmente e, por fim, ignorar o Espírito Santo e a oração. Evitar esses erros é o primeiro grande passo para você começar a ler, compreender e viver a Bíblia de uma forma autêntica e poderosa. Quando você aplica a hermenêutica corretamente, a Bíblia deixa de ser um livro complicado e distante. Cada versículo, cada história, deixa de ser apenas informação e se torna verdade viva e transformadora na sua jornada de fé. Espero que este conteúdo tenha sido útil e tenha clareado sua mente. Se você aprendeu algo novo hoje, que tal deixar o seu curtir aqui no vídeo? Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder os próximos episódios da nossa série Hermenêutica na Prática. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também ama estudar a Palavra de Deus. No nosso próximo vídeo, vamos dar um passo além. Vamos explorar como estudar a Bíblia usando ferramentas práticas e acessíveis que vão tornar o seu devocional diário muito mais rico e eficiente. Você não pode perder. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Que Deus te abençoe ricamente nos seus estudos e te guie sempre em toda a verdade. Um grande abraço e até a próxima.